Olá, eu sou Beth Gravina para mais uma leitura do livro de C.S. Lewis, Abolição do Homem, parte 14. Nada do que eu possa dizer poderá impedir algumas pessoas de descrever esse ensaio como um ataque à ciência. É claro que eu nego a acusação. E verdadeiros filósofos da natureza, alguns vivos ainda, perceberão que ao defender valores, eu defendo inter alia, o valor do conhecimento, que tem que morrer da mesma forma que os outros, se as suas raízes no tal forem cortadas. Mas posso ir ainda mais longe. Posso estar até sugerindo que a cura possa vir da própria ciência. Chamei de barganha de mágico aquele processo pelo qual o homem entrega objeto por objeto e, finalmente, a si mesmo, a natureza, em troca de poder. E eu quis dizer isso mesmo que eu disse. O fato de o cientista ter obtido o sucesso onde o mágico falhou colocou-os em um contraste tão grande no pensamento popular que a história real do nascimento da ciência passou a ser mal compreendida. Há até mesmo quem escreva sobre o século XVI como se a mágica fosse o remanescente medieval e que a ciência tivesse entrado em cena como a novidade que veio para eliminá-la. Qualquer pessoa que tenha estudado esse período reconhece este fato. Havia muito pouca magia na Idade Média. Os séculos XVI e XVII são seu ápice. O empreendimento mágico sério e o empreendimento científico sério são irmãos gêmeos. Um estava doente e morreu. O outro, forte, prosperou. Mas eram gêmeos. Eles vieram à tona a partir do mesmo impulso. Admito que alguns dos primeiros cientistas, certamente não todos, agiam por puro amor ao conhecimento. Mas se considerarmos a mentalidade daquela época como um todo, seremos capazes de discernir o impulso a que me refiro. Algo que unifica magia e ciência aplicada, enquanto as separa da sabedoria de eras anteriores. Para o homem sábio do passado, o problema crucial havia sido como conformar a alma à realidade, e a solução encontrada foi o conhecimento, a autodisciplina e a virtude. Tanto para a magia quanto para a ciência aplicada, o problema é como subjugar a realidade aos desejos dos homens. A resposta é a técnica. E ambas, na prática dessa técnica, estão prontas para fazer coisas até agora consideradas nojentas e impiedosas, como desenterrar ou dissecar os mortos. Se compararmos o maior arauto da nova era, Bacon, com Fausto de Marlowe, a semelhança é impressionante. Você vai ler em alguns críticos que Fausto tem sede do conhecimento. Na realidade, ele dificilmente o menciona. Não é verdade que ele deseja dos demônios apenas ouro, armas e mulheres. Todas as coisas que se movem entre os polos silenciosos devem estar sob seu comando. E o mágico mais simples é um Deus poderoso. No mesmo espírito, Bacon condena todos aqueles que valorizam o conhecimento como um fim em si mesmo. Isso, para ele, é usar como prostituta, para o prazer, a mulher que deveria ser uma esposa para ter filhos. O verdadeiro objetivo é de estender o poder do homem para o domínio de todas as coisas possíveis. Ele rejeita a magia porque ela não funciona, mas o seu objetivo é o mesmo de um mágico. Em Paracelso, os personagens do mágico e do cientista se combinam. Não há dúvida de que aqueles que realmente fundaram a ciência moderna normalmente são aqueles cujo amor pela verdade excedeu o seu amor pelo poder. Em todo movimento misto, a eficácia vem dos bons elementos, não dos maus. Mas a presença dos maus elementos não é irrelevante para a direção que a eficácia toma. Pode ser que estejamos indo longe demais ao dizer que o movimento científico moderno esteve imaculado desde o seu nascimento, mas eu penso que seria verdade dizer que ele nasceu numa vizinhança nada saudável em uma hora nefasta. Suas conquistas podem ter vindo rápido demais e sido compradas a preço muito alto. Elas poderão demandar reconsideração e algo parecido com arrependimento. Seria possível, portanto, imaginar uma nova filosofia da natureza
continuamente consciente de que o objeto natural, produzido por análise e abstração, não é uma realidade, mas apenas uma visão que está constantemente a corrigir essa abstração? Acho que nem sei ao certo o que estou solicitando. Tenho ouvido rumores de que a abordagem de Goethe em relação à natureza mereceria uma consideração maior, de que até o Dr. Steiner possa ter visto algo que os pesquisadores ortodoxos deixaram escapar. A ciência regenerada que tenho em mente não faria nem com minerais e vegetais o que a ciência moderna ameaça fazer com o próprio homem. Quando ela explica alguma coisa, não o faz de forma reducionista. Quando ela fala das partes, lembra-se do todo. Enquanto estuda o que, ela não deixa escapar que Martin Buber chama de situação do tu. A analogia entre o tal do homem e os instintos de alguma espécie animal significaria para ele lançar nova luz sobre essa coisa desconhecida, o instinto, pela única realidade conhecida da consciência e nunca uma redução da consciência para a categoria do instinto. Seus seguidores não ficariam à vontade com as palavras somente e meramente. Em uma palavra, ela conquistaria a natureza sem ser, ao mesmo tempo, conquistada por ela e pelo conhecimento por um preço mais baixo do que aquele da vida. Talvez eu esteja pedindo coisas impossíveis. Talvez, na natureza das coisas, a compreensão analítica deva sempre ser um basilisco que mata o que vê e que só consegue ver matando. Mas se os próprios cientistas não conseguem impedir esse processo antes de ele alcançar a razão comum e matá-lo também, então outro tem que impedi-lo. Entre todos os feedbacks, o que devo temer é que eu seja apenas mais um obscurantista e de que esta barreira, da mesma forma que todas as anteriores que se colocaram contra o avanço da ciência, possa ser transposta de forma segura. Uma resposta assim vem de um pensamento linear fatal da imaginação moderna, a imagem de um progresso infinito retilíneo que assombra as nossas mentes. Por termos que usar tantos números, tendemos a pensar que todo e qualquer processo se dê em séries numéricas em que cada passo é o mesmo tipo de passo que o anterior e assim por diante, para toda a eternidade. Peço encarecidamente que você se lembre daquele irlandês e seus 2 aquecedores. Há progressos em que o último passo é sui generis, incomparável aos outros, e em que percorrer o caminho todo até o final significa desfazer o trabalho todo de sua jornada anterior. Reduzir o tal a mero produto natural é um passo desse tipo. Até esse ponto, o tipo de explanação reducionista pode redundar em alguma coisa, ainda que a um custo pesado, mas você não pode continuar reduzindo as coisas para sempre. Ou haverá de descobrir que terá reduzido até a própria explicação. Você não pode enxergar o que está por trás das coisas para sempre. O propósito todo de perscrutar alguma coisa é de ver a realidade através dela. É bom que a janela seja transparente, porque a estrada ou o jardim que está lá fora é opaco. Mas imagine o que aconteceria se você conseguisse perscrutá-los também. Não há serventia nenhuma em tentar enxergar o que está por trás dos primeiros princípios. Se você perscrutasse tudo, então tudo seria transparente, mas um mundo totalmente transparente é um mundo invisível. Perscrutar todas as coisas é o mesmo que não enxergar nada. Até a próxima. Um abraço a todos.